Fala galerinha bonita, professor Marcos Cunha na área para dar continuidade ao nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. É claro que graças a Deus, né, a gente está conseguindo com o avanço da vacinação tentar voltar à nossa vida, né? E estamos voltando, retornando à escola, tá? Mas quando a gente chega em casa, você pode continuar aprendendo aí pela plataforma Gonçalves Dias. Então, galera, é sempre um prazer imenso poder estar aqui com vocês, tá? Compartilhando esse belo conhecimento que é a geografia. E hoje, galerinha, nós vamos finalizar, tá? Uma temática show de bola que eu te falei que, olha, essa temática ela tem possibilidade de estar sempre caindo no Enem e caiu, né? Foi contemplada, que é a urbanização, especificamente a urbanização brasileira. Hoje, tá, nós vamos responder algumas questões importantes acerca dessa temática, que é tão cobrada no Enem, na prova da nossa UEMA também, muita atenção, beleza? Então, tu precisa, estar atento e, é claro, a gente vai responder as questões, né, abordando os principais temas e fazendo aquele relembra, né, importante. Sempre deixando claro para ti que a aula teórica que vai embasar a resolução dessas questões, ela está disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias. Tá lá no YouTube, galera, tem também no Instagram, tá certo? Tem os nossos podcasts pela Rádio Timbira. Ou seja, nós estamos aí em várias mídias para te acompanhar, para te ajudar, para que tu possa alcançar os teus objetivos, que é o nosso principal sucesso, tá certo? Nós estamos aqui por vocês. Belezinha? Então, galera, olha, sem mais delongas, vamos fazer aquele nosso processo básico para começar com o pé direito, né? A gente vai, ó, respirar bem, oxigenar o cérebro, né? E partir para cima, que é muito sucesso. Olha aí, nós começamos com uma questão bem interessante que fala sobre o processo da urbanização brasileira. Diz o seguinte: sobre as atuais tendências do processo de urbanização brasileira, analise as afirmativas a seguir como verdadeira ou falsa. Aí a primeira diz o seguinte: a periferia das áreas metropolitanas tem sofrido um processo de esvaziamento devido ao desemprego e às dificuldades de expansão dos espaços construídos. Primeira coisa importante, antes de analisarmos a questão em si, eu quero tratar contigo sobre esse termo periferia, porque ele vai apresentar duas concepções importantes. Tá? A primeira concepção, que quando a gente fala de periferia, em termos geográficos, periferia seria a área afastada do centro. Tá? Ou seja, o que seria esse centro, Marcos? É a área de maior concentração, atratividade de capital populacional. Então vamos dar um exemplo fácil aqui. São Luís, né, principalmente na década de 90, nós tínhamos o centro da cidade, que é chamado assim não por acaso, porque era a área de maior circulação comercial, de capital, de pessoas. Então ali era o centro da cidade, era a área de atratividade. E os bairros mais distantes eram as áreas de periferia, ou seja, as áreas periféricas, que ficam ao entorno do centro, né? Aí tu tem, por exemplo, bairros como a Cidade Operária, né? Tu tem ali bairros já como a Coama, Vinhais, dentre outros. Ou seja, essas são as áreas periféricas que vão estar em torno do centro. Mas uma questão muito importante é que o que percebemos com a urbanização prática? Nas áreas centrais, onde tem justamente essa maior circulação de capital, de pessoas, né, circulação de dinheiro, nós vamos ter uma maior infraestrutura, os serviços vão se concentrar ali. Em contrapartida, nas áreas justamente mais afastadas desses centros econômicos, nós teríamos aí, de certa forma, uma ausência muitas vezes do poder público. Ou seja, tu tinha aí problemas de falta de saneamento básico, tu tinha problemas de, por exemplo, circulação, tu tinha, por consequência, violência. Nesse contexto, o conceito de periferia ele vai adquirir um outro sentido. Vai adquirir um sentido de áreas, por exemplo, pobres, né? Então, quando a gente fala área de periferia, a pessoa já imagina o quê? A área de pobreza, a área de desigualdade social, né? Só que aí eu te digo, o conceito de periferia, na prática, não é esse. O conceito de periferia é a área que fica ao entorno do centro econômico. Mas ela ganhou esse, de certa forma, objetivo, né? Ganhou essa ideia de justamente áreas pobres devido à construção prática
da urbanização, principalmente a urbanização de países subdesenvolvidos e emergentes como o Brasil. Beleza, né? Então, fechando essa aspa, vamos voltar. Então, galera, a periferia das áreas metropolitanas, elas têm sofrido um processo de esvaziamento, ou seja, essas áreas periféricas são, quer queira, quer não, áreas com menor infraestrutura, elas deixaram de crescer no Brasil e elas deixaram de crescer devido ao desemprego e às dificuldades de expansão dos espaços construídos. Gente, nós sabemos que isso é falso, né? As áreas periféricas, elas não deixaram de crescer no Brasil. Como nós deixamos muito claro, a urbanização brasileira continua a aumentar, principalmente nestas áreas, né, nessas áreas mais periféricas, onde as pessoas vão ali, que vão migrar, vão buscar ocupar esse espaço, a gente tem o crescimento delas, tanto de maneira horizontal, como também de construções verticais. E nem sempre, né, com a infraestrutura necessária, com o cuidado necessário. Não é à toa que a gente está vendo, infelizmente, recentemente, né, alguns acidentes de desmoronamento de prédios que foram construídos de maneira irregular. Onde, Marcos? Em áreas periféricas, tá certo? Então, essa alternativa ela é falsa. As áreas periféricas continuam a crescer, tanto horizontalmente quanto verticalmente, tá certo? Segunda alternativa. O crescimento das médias cidades é explicado pela reorganização de diversos setores da economia, que fogem das desvantagens da aglomeração das áreas metropolitanas. Galera, falamos sobre isso. Tá? Isso é uma tendência que o Brasil vem passando, justamente onde tu tem os grandes centros, tu tem uma maior concentração populacional, e quando essas cidades cresceram de forma desordenada em sua maioria, a gente vai ter cidades com problemas de mobilidade urbana, né? Vamos ter cidades aí com problemas de poluição, vamos ter cidades com problemas de violência, por exemplo. Tá? Então, as pessoas, principalmente que têm um maior poder aquisitivo, vão buscar fugir dessas localidades, buscando o quê? Uma melhor qualidade de vida, galera. Então, de fato, isso é verdade, galera, tá? As cidades médias no Brasil, elas vêm crescendo, tá? Diga-se de passagem, as cidades médias brasileiras são as que mais crescem, tá? Em tamanho populacional e infraestrutura. Por quê? Porque tem muita gente que está saindo desses grandes centros, tá certo? Indo justamente para as cidades ao entorno desses grandes centros, buscando o quê, Marcos? Melhor qualidade de vida, tá certo? Marcos, então quer dizer que as grandes cidades brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro não estão mais crescendo em termos populacionais e de infraestrutura? Também não, galera. Errado, tá? Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, elas continuam a crescer, tanto em termos populacionais como de infraestrutura. Só que elas estão crescendo em um ritmo mais lento quando comparado às cidades médias. Belezinha? Não esquece isso, é muito importante, tá? Este processo ele é chamado de desmetropolização. Muita atenção, tá? Terceira, a oferta de isenções fiscais tem estimulado o crescimento de cidades médias, como Juazeiro do Norte e Sobral, no Ceará. Galera, é a continuidade desse processo. Muitas pessoas saem justamente desses grandes centros em direção às cidades médias, mas essas cidades médias precisam oferecer a infraestrutura necessária, tanto de serviços quanto de empregos. E as próprias indústrias também já perceberam que em áreas de grande centro, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, os custos de implantação são muito mais altos. Tu tem sindicatos mais atuantes, ou seja, tudo isso vai fazer com que esse custo de implantação seja maior e a possibilidade de lucro seja menor. Em contrapartida, a gente vê, principalmente em áreas do Nordeste, elas buscando receber essas indústrias. E qual é o atrativo? Justamente da isenção fiscal, né? Ou seja, vem para cá que a gente vai te dar isenção fiscal, tu não vai pagar tanto imposto, né? Nós vamos aí facilitar, nós vamos criar, por exemplo, a mão de obra, vamos te dar, por exemplo, o terreno, e a gente quer que tu venha para cá. O que essas cidades ganham, Marcos? Elas ganham principalmente circulação de capital. Uma indústria, quando vem, ela traz emprego, né? E, consequentemente, ela vai trazer capital para essa localidade. Tá? Então, esse processo, de fato, está acontecendo e ele contribui, né, para a chamada desmetropolização. Muita atenção. Então, essa alternativa, galera, ela é muito verdade, ela é verdadeira. Tá? Isenções fiscais têm estimulado o crescimento de cidades médias como Juazeiro do Norte e Sobral, no Ceará. Quando uma indústria, muita atenção, migra de um grande centro para uma cidade média, buscando essas benesses, nós chamamos isso de deseconomia de crescimento, tá?
Deseconomia de crescimento, ou seja, a indústria está buscando outras localidades. E quando estas pessoas saem, as pessoas, físicos, saem dessas grandes cidades em direção às cidades médias, nós chamamos isso de desmetropolização. Belezinha? Dois conceitos importantes. E a quarta, para a gente finalizar essa questão, as metrópoles brasileiras continuam apresentando um acelerado crescimento demográfico, devido aos fluxos migratórios campo-cidade e ao elevado crescimento vegetativo. Muita atenção, temos aula também aí de demografia, especificamente sobre as características demográficas brasileiras. Essa alternativa, já te digo, ela está errada. Por quê? O Brasil, ele não apresenta mais esse acelerado crescimento demográfico, galera. Muita atenção, tá? Marcos, o que acontece no Brasil? A população brasileira ainda aumenta em número de habitantes? Sim, a população brasileira continua a crescer, só que um ritmo mais lento comparado a décadas anteriores. Então, nós não temos esse acelerado crescimento demográfico e não temos esse elevado crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo brasileiro já é positivo, mas é um positivo já baixo, ou seja, a população brasileira já cresce em um ritmo mais lento. Tá? Então, muita atenção nesse aspecto aí, questão de urbanização e aspectos demográficos, tá? Nessa alternativa. Belezinha? Olha quanta coisa bacana só nessa primeira questão, né? Então, bora evoluir que tem mais coisa. Ó, respira. Segunda questão. Olha o que ela te diz. A polarização que os centros urbanos exercem uns sobre os outros determina a hierarquia urbana em escala nacional. Nessa perspectiva, a concepção de metrópole regional abrange dois pontos: extensas regiões com influências que ultrapassam o limite estadual, cidades menores e vilas dentro de um limite determinado pelo centro regional, distritos, povoados, comunidades rurais e áreas vizinhas no limite municipal, ou todo o território nacional direcionando a vida econômica e social. Galera, vamos relembrar. Primeiramente, o que é essa chamada hierarquia urbana? Basicamente, a forma como as cidades influenciam uma sobre a outra, tá? Mas principalmente entender quem manda no processo, ou seja, quem cria essas tendências e quem recebe essas tendências, ou seja, quem obedece. E quando falamos nesse aspecto, galera, tá? Vão surgir as chamadas metrópoles nacionais, que são aquelas cidades que vão ter influência sobre todo o território nacional. Eu vou te dar, por exemplo, São Paulo, né? O que acontece na cidade de São Paulo gera influência em todo o país. Né? Questões econômicas, políticas. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma outra cidade, de uma metrópole nacional. Brasília, ou seja, as suas decisões, o que acontece ali, influencia em nível nacional. O que seriam então essas metrópoles regionais? São cidades que têm uma influência grande, principalmente além dos seus estados. A gente pode citar aqui no Nordeste, por exemplo, as cidades de Salvador e Fortaleza. São duas cidades que têm grande atratividade, né, e grande influência sobre toda a região do Nordeste, tá certo? Então a gente percebe que Salvador e Fortaleza são metrópoles regionais. Depois, nas metrópoles regionais, tem os centros regionais, que são cidades que vão ter ali uma grande atratividade sobre as suas cidades ao entorno e até mesmo a outro estado, seus vizinhos, né? E a gente pode citar aqui como centros regionais a nossa capital, São Luís, que tem uma grande atratividade sobre a população do nosso estado e também sobre do vizinho Teresina, também em relação ao Pará, tá certo? Veja, por exemplo, a quantidade de pessoas paraenses e, por exemplo, piauienses que vêm trabalhar aqui no Maranhão. Veja como São Luís, principalmente, tem essa atratividade, tá certo? E, por último, nós temos ali as chamadas vilas, né, que são aquelas cidades que vão estar ali na parte final da hierarquia das cidades. Então, galera, voltando para a questão, agora fica fácil, né? Ele pergunta: a polarização que os centros urbanos exercem uns sobre os outros determina a hierarquia urbana em escala nacional. Nessa perspectiva, a concepção de metrópole regional vai abranger o que, galera? São cidades que vão ter uma influência que vai ultrapassar o seu limite estadual, como, por exemplo, cidades como Fortaleza, né? Como, por exemplo, Salvador. Então, a nossa alternativa aqui é a letra A. Belezinha? Só te dou uma dica importante, não esqueça. São Paulo e Rio de Janeiro, além de serem metrópoles nacionais, cidades que exercem uma influência sobre todo o território nacional, são também consideradas cidades globais. Por quê, Marcos? São cidades que, de certa forma, também são aspectos, são levados às suas considerações para o mundo. Né? São Paulo é uma cidade, por exemplo, cosmopolita, tu tem várias culturas e perspectivas dentro da cidade de São Paulo.
bolsa de valor, a economia de São Paulo influencia em escala fora do nosso território. Rio de Janeiro também é uma cidade global, principalmente do ponto de vista turístico, né? Quantas pessoas do mundo todo vêm para o Brasil para conhecer o Rio de Janeiro? São cidades globais, beleza? Não esqueça disso. Respira. Vamos evoluir. Terceira questão. As cidades da região sudeste do Brasil foram as que mais receberam migrantes oriundos do campo, êxodo rural, saída de pessoas do campo para a cidade, e também de outras regiões do país, migrações regionais ou migrações interregionais. Tá? Fato que se deu de forma mais acentuada na década de 70, 1970, né? E nos anos posteriores. Assim, o Sudeste consolidou-se como a região mais urbanizada do país. Tal ocorrência pode explicar-se por quê. O que é que vai explicar esse processo? Letra A, pela preferência culturais dos migrantes, ou seja, foi a cultura que fez com que esses imigrantes buscassem o Sudeste. Letra B, pela maior presença de indústrias e empregos, é isso que foi o grande polo atrativo. Letra C, pela maior receptividade da população local, ou seja, porque as pessoas são bem recebidas. Letra D, pelo processo da marcha do litoral para o litoral do país, foi isso? Ou letra E, pelo alto preço do solo nas demais regiões, ou seja, o custo de vida no Sudeste é mais barato. Gente, bora relembrar uma coisa importante. Quando a gente fala da urbanização brasileira, muita atenção, e eu citei isso em aula e eu vou te citar. Quando nós falamos do início da urbanização brasileira, ela vai ocorrer nos séculos anteriores, ou seja, já vão existir centros urbanos, tanto ali no século XVI, como principalmente no século XVII, XVIII, só que o Brasil ele ainda será um país rural, ou seja, a maior parte da população urbana, a maior parte da população ainda vai residir no campo, praticando as atividades de primeiro setor, ou seja, as atividades agropastoris. Mas é muito importante tu lembrar, galera, que principalmente no século anterior, no século, por exemplo, XIX, né, onde nós vamos ter ali, no século XVIII também, nós já vamos ter um desenvolvimento infraestrutural da região do Sudeste. Né? Principalmente ali no século XIX, quando tu tem a chegada da família real no Brasil, né, nós vamos ter ali, principalmente a região de São Paulo, Rio de Janeiro, se desenvolvendo. Né? Nós vamos ter aí a formação também do Barão de Mauá, né, a expansão econômica desta região, baseado no primeiro momento no ciclo do ouro e depois na acumulação do capital do café. Nós vamos ter a infraestrutura ali se desenvolvendo, que vai ser fundamental para que no século XX a região sudeste tem as condições necessárias para se industrializar. E quando essa região se industrializa, por consequência, ela vai se tornar um grande polo de atratividade populacional. Ela vai começar a ter a intensificação do seu processo de urbanização. E essas pessoas vão estar procurando justamente o que, Marcos? Buscando melhor condição de vida, baseado na busca por emprego, galera, tá certo? Esse vai ser o grande elemento de atração das populações do norte e do nordeste em direção ao sudeste. A busca por melhores condições de vida, baseado na busca de emprego, oportunidade. Onde? Na indústria e no comércio que iria se expandir com esse aumento populacional. Tá certo? Então, quando a gente vai olhar no século XX, nós vamos ter a expansão da urbanização brasileira, o crescimento exponencial da população urbana em relação ao rural, vai ser intensificado pelo quê? Pela industrialização, que vai gerar novos postos de trabalho, né? Isso vai gerar também possibilidade da expansão do setor terciário, por consequência, com esse aumento populacional. O intenso êxodo rural, de pessoas justamente se deslocando do campo para as cidades. Resultado, nós vamos ter um grande crescimento populacional e urbano, principalmente de onde, Marcos? Do Sudeste. Né? E em meados aí dos anos 70, o Brasil, 60, 70, o Brasil vai se tornar um país urbano. O que significa dizer isso, Marcos? Mais da metade da população brasileira agora já vai residir nas cidades, trabalhando na indústria e no terceiro setor, que é o comércio. Então, galera, o nosso gabarito aqui é a letra B, tá? O que vai levar é pela maior presença de indústrias e empregos. Belezinha? Então, galera, muita atenção com essa temática, ela é muito atual, tá? Espero que vocês aí tenham entendido, tá bom?
Estudem essa temática também para o nosso vestibular local, para o vestibular da UEMA, que ela é constantemente cobrada, tá certo? Principalmente aos desdobramentos do nosso processo de urbanização contemporânea, beleza? E para essas e outras informações, não esqueça, nos procure na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube e no Instagram. Valeu!